O Fortaleza tem um time melhor, tem um elenco com mais opções, na temporada estava jogando melhor, tem um trabalho mais longevo e sólido, mas o Ceará sabe vencer. Clássico. Deu vozão. No primeiro Clássico Rei de 2025, o Ceará venceu o Fortaleza por 2-1. Equipes que já estavam classificadas para as semifinais do Campeonato Cearense, mas não é sobre isso que a gente vai falar. Clássico Rei é muito mais do que um só. Não é só um jogo, não são só 3 pontos, não é só uma posição na tabela, não é muito mais do que isso. Toda a repercussão do Clássico a partir de agora no vídeo de hoje. Se você curte meu trabalho aqui no YouTube, sabe, né? Deixa aquele like, ativa as notificações, se inscreve para não perder nada, enfim, faça parte dessa comunidade. A meta é ousada para o vídeo de hoje, tá? É ousadíssima, inclusive, 32k. Sei que é muito, mas já que estamos com um vídeo que envolve tricolores e alvinegros, acho que tá valendo, né? O Ceará venceu com muito mérito. Antes de qualquer coisa, mérito, vitória do Ceará com toda a justiça. Primeiro tempo irretocável do Ceará, dentro de uma proposta de jogo. Eu não sei se você também ficou com a mesma sensação, mas quando eu vi a escalação do Ceará com Fernando Sobral, em vez do Lourenço, quando eu vi que o Léo Condé abdicou de um dos seus jogadores mais talentosos para ter mais poder de marcação, eu pensei, o Ceará vai tentar saber sofrer. Essa deve ser a proposta, mas não foi isso que aconteceu. De fato não foi isso. O Léo Condé tinha um plano e esse plano deu muito certo. O primeiro tempo do Ceará foi muito assertivo. Foram 2 finalizações, o Ceará abriu 2-0. Mas não é só isso, não é só saber jogar. É como o Ceará entrou no jogo. O espírito que o Ceará colocou na partida. O entendimento do que representa e do que significa um Clássico Rei. Acho que os jogadores do Ceará, aqueles que estavam experimentando pela primeira vez a experiência de um clássico, outros com mais experiência, por exemplo o Richarlison, que dentre todos os jogadores do Ceará tinha mais partidas de clássico. E Richarlison inclusive fez uma partida absurda, né? Dentro daquela ideia de jogo do Richarlison, aquele padrão, jogador sem deixar os jogadores mais criativos do Fortaleza pensarem muito. Compensou o início de jogo muito ruim do Fernando Sobral, que só reforçava aquela minha tese de que o Léo Condé tinha errado, mas no final das contas o Ceará foi um time que conseguiu ser efetivo. A exemplo do que acontecera em 23 e em 24, o Ceará sai na frente do placar e dessa vez conseguindo manter o resultado de vitória. Em 23 venceu, em 24 empatou, aquele 3-3 fantástico, e dessa vez nova vitória sobre o Fortaleza. Que, aliás, o Fortaleza não perdia pelo Campeonato Cearense desde aquela derrota para o Ceará, o 2-1, lá em 2023, ainda quando o Ceará era dirigido por Morínigo. O clássico para o Ceará, esse primeiro clássico, ele vale demais. Ele vale como uma chancela, como selo de qualidade, como uma oportunidade de ficar mais seguro de que as coisas estão funcionando. Porque, a exemplo das 2 temporadas anteriores, esse também é um Ceará que passa por mudanças. Em 23, o Ceará estava caindo de divisão. Em 24, era um time totalmente reformulado depois de uma frustração na Série B. E em 25, o Ceará precisa passar por uma mudança porque precisa melhorar. Essa é uma mudança de melhorar o seu time porque tem aí Campeonato Brasileiro. O Ceará volta a ser de novo um time de Série A. Então, em situações diferentes, o Clássico Rei serve para o Ceará dizer, olha, podemos ir longe. Temos ali um trabalho que está sendo bem executado. Isso aconteceu com os técnicos anteriores e acontece também com o Léo Condé. E a resposta foi a melhor possível. Logo muito cedo, numa tentativa de cruzamento, Barra bateu direto, eu não sei o que é que tentou fazer Lucas Mugni, mas ele conta com o erro do João Ricardo, que também não fez a leitura correta do lance. 1-0 o Ceará com 16 minutos. Não demora muito para o Ceará, numa bobeira do Paul Fernandes, que fez uma partida terrível para o nível de Paul Fernandes e pela exigência, né, do Paul Fernandes, a exigência de um jogador com tanta experiência, com vivência de Boca e River, vacila o seu compatriota Lucas Mugni, que é o cara do jogo, jogou demais Lucas Mugni, participa também,
Ailon primeiro briga, a bola sobra, Pedro Henrique faz 2-0, com 26 minutos já estava o Ceará vencendo o seu adversário por 2-0. Com 2-0 no placar, tranquilidade, um jogo seguro, não acontecia nada, o Fortaleza pouco criava, muito, ali sim entrava o plano de jogo do técnico Léo Condé. Com 2-0, com 2 jogadores no setor de meio campo, como Richardson e Fernando Sobral, o Ceará estava muito bem protegido. Afora o seu lateral direito, que o Fabiano é um animal. O Fabiano, pelo lado direito, anulou, e olha que não é uma tarefa das mais fáceis. Primeiro Moisés, depois Breno Lopes. O lado esquerdo do Fortaleza pouco atacou, pouco foi efetivo. Tanto é que Marinho foi o grande nome do Fortaleza no setor ofensivo. Lucero pagado, Pochettino mal, pelo lado Moisés e Breno Lopes foram anulados pelo Fabiano, que fez uma partida defensivamente assim impecável, e aí sobrou Marinho. E no Marinho, o Fortaleza depositava as suas esperanças. Daquele jeito Marinho de ser, né? Qual era, e aí a minha pergunta para você deixar nos comentários, qual era a sua previsão para o Clássico? Porque eu, sinceramente, eu falei isso falei no Futebolês, eu via um ligeiro favoritismo do Fortaleza por tudo que eu falei a respeito desse Fortaleza do Vojvoda. Mas convenhamos, o Ceará sabe, não é só jogar clássico, é ganhar clássico. Dos últimos 10 clássicos, são 5 vitórias do Ceará, 4 empates e 1 vitória do Fortaleza. São os números frios, que mostram um lado pendendo, um aproveitamento muito melhor de um lado, o que é muito curioso porque o clássico sugere mais equilíbrio. Nesse recorte, o Ceará é soberano sobre o Fortaleza, o que é muito impressionante. E aí, você profetizou? Se você quer um ambiente seguro para profetizar, para se divertir, a Bet Nacional é o seu lugar. Uma bet diferente, uma bet autorizada pelo governo. Sabe por quê? Porque a Bet Nacional sabe se respeitar as regras e principalmente respeitar você. Por isso o Brasil inteiro sabe que jogo legal é na Bet Nacional, a bet dos brasileiros, mas jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. Falando ainda sobre números, é impressionante também como um técnico tão vitorioso como o Vojvoda se dá mal contra o Ceará. Agora são 21 jogos e 9 derrotas de Vojvoda. E hoje, o Ceará soube no primeiro tempo ser efetivo, no segundo tempo saber sofrer, porque o Vojvoda colocou o que tinha, tudo o que tinha, Caleb, Breno Lopes, colocou Pikachu, tirou um zagueiro, puxou o Diogo Barbosa para a lateral esquerda e o Bruno Pacheco para ser zagueiro, se expôs, foi pro tudo ou nada, e acho até que o Fortaleza consegue o gol de empate num lance que, ao meu ver, na minha interpretação, não houve pênalti, tá? Candansan marcou pênalti sobre Marinho, para mim foi um choque, um encontrão entre Marinho e Lourenço, não marcaria pênalti, não tem VAR, decisão de campo, o Lucero cobra bem, faz o gol de pênalti, recoloca o Fortaleza no jogo, dá uma de esperança ao Fortaleza, mas você lembra de alguma defesaça do Bruno Ferreira? Não lembro. Fortaleza vai pro abafa, vai pro tudo ou nada, fica rondando, mas efetivamente não cria nenhuma chance de gol no segundo tempo. Mesmo com toda a sua proposta de atacar, de encurralar o Ceará, que ficou sem contra-ataque, é verdade, mas boa parte do jogo, não nesse recorte de final, mas boa parte do jogo o Ceará esteve, até no primeiro tempo, mais perto do terceiro gol do que do Fortaleza de, eventualmente, o empate. Merecida a vitória do Ceará, vitória que dá uma tranquilidade, uma vitória que chancela, que passa ali um recibo, que dá um selo para o técnico Léo Condé continuar a remontar esse Ceará para 2025. Tem nada ganho, foi um primeiro clássico, poderemos ter mais 2 ainda nas finais do Campeonato Cearense, é até provável que isso aconteça. Podemos ter encontros nas Copas, mas no Campeonato Brasileiro também teremos pelo menos mais 2, né? Campeonato Brasileiro, enfim. Tem muita coisa ainda pela frente. Não tem muito tempo para lamentar, nem para comemorar, porque na terça-feira já é Copa do Brasil, Copa do Nordeste para o Fortaleza lá em Teresina contra o Altos. Na quarta-feira é o Ceará contra o Confiança na Arena Castelão. E a vida segue. E é assim. Mas o clássico, claro, precisa ser
sabe, degustado. Tem um gosto mais amargo para o Fortaleza nesse instante, mais docinho para o Ceará. E é isso. Isso é o clássico. Por isso que a gente está falando tanto de Clássico Rei por aqui. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Não se esquece de deixar aquele like, se inscrever, ativar as notificações para não perder nada. A gente se vê e será em breve.